As pessoas passam suas vidas nesse mundo desperdiçando seus esforços apegadas em coisas como terra, que podemos ver, ou honra, que não podemos ver. Mas qual o resultado de tudo isso? No final, não levamos nada conosco quando morremos. Assim é a vida, mas então por que vivemos tão ocupados neste mundo? Se olharmos para o nosso passado, temos levado uma vida similar a isso. Na Bíblia, há uma passagem que diz o seguinte. Vejamos Eclesiastes capítulo 5. Se vocês abriram em Eclesiastes, vamos ler a partir do versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Não vou explicar mais esta passagem que acabamos de ler. Estas são palavras que se aplicam a todos nós. Vocês se verão concordando em seus corações, dizendo: sim, é assim. Diz: nada ficará para o filho que lhe nascer. E existem pessoas que possuem riquezas ao ponto de ser prejudicial para elas. Se não tivessem tanta riqueza, não atrairiam ladrões, mas, por causa de sua riqueza, podem ser roubados ou sofrer alguma infelicidade. Um dos versículos diz: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. À luz dessas palavras, há também um versículo bíblico que diz: de fato, o homem não passa de um sopro. A Bíblia também expressa que, independentemente de onde estejamos, todos os dias da vida do homem passam como uma sombra. Nas vidas humanas, isto se aplica igualmente a todas as pessoas, sejam elas inteligentes ou ignorantes, e sejam elas sábias ou insensatas. É assim que as coisas são. Não se pode dizer que seja assim apenas para uma determinada nacionalidade. É uma verdade para qualquer pessoa de qualquer país. Os pensamentos e a mente de uma pessoa operam de forma semelhante, por isso se aplica igualmente a todos. Ao lermos a Bíblia, deixando de lado a nacionalidade,
os antecedentes familiares, a posição, o status e outras aparências externas de um homem, descobrimos que existem muitas passagens que apelam para o espírito de um homem. Assim como podemos olhar profundamente para o nosso espírito e refletir sobre nós mesmos através da palavra de Deus como um espelho, Deus continuou falando ao longo da história da humanidade e proporcionou uma oportunidade para refletirmos sobre nós mesmos como através de um espelho de aumento. A palavra de Deus nos foi dada desta forma. Isto é verdade tanto para os judeus como para as pessoas que não são judeus. A quem os judeus chamam de gentios, isto é, todas as pessoas ao redor do mundo em vários países que não são judeus. Mesmo entre os judeus que acreditam em Jesus, bem como aqueles entre os gentios que não são judeus que acreditam em Jesus, de ambos os grupos combinados, a questão relativa às suas vidas na carne também se aplica àqueles que vieram para acreditar em Jesus com certeza e se tornaram filhos de Deus. Contudo, o estranho é que na Bíblia divide as pessoas em 3 grupos. Um grupo refere-se às pessoas de todas as nações do mundo que existiram na história do mundo. O segundo grupo refere-se aos judeus que são descendentes de Abraão. E o último grupo refere-se às pessoas entre os 2 grupos anteriores que passaram a acreditar em Jesus. Estas são todas as pessoas que acreditaram e se tornaram membros da Igreja de Deus, isto é, Eclésia, da qual Jesus é a cabeça. Não estou falando sobre o número de pessoas que vão a uma igreja. Estou falando daqueles indivíduos que são chamados da Igreja de Deus. A verdadeira igreja da qual a Bíblia fala são aqueles que formam o corpo da igreja com Jesus Cristo como figura central, como diz, como Cristo é a cabeça da igreja. Não sabemos se podemos ser uma junta ou uma célula do corpo, mas cada indivíduo que passou a crer em Jesus nos últimos 2000 anos tem formado o corpo de Cristo. Estamos formando a igreja como membros até o último dia. Essa é a igreja de Deus. O fato de que Cristo é a cabeça da igreja é a verdade fundamental da Bíblia. Mas deixando tudo isso de lado, se algumas pessoas têm o tipo de fé que se concentra apenas nas questões de frequento a igreja há muitos anos ou eu sou fulano de tal e sou membro de igreja tal, eles estão perdendo algo muito importante na Bíblia. E se há pessoas que se perdem isso e insistem que isso é a verdade, então elas não conhecem a Bíblia corretamente. No passado, eu me considerava um pouco desprovido de inteligência, então queria comprar remédios se houvesse para me ajudar a ficar inteligente. Mas enquanto eu li a Bíblia, me deparei com uma passagem que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Visto que Deus, para quem tem falta de sabedoria a todos dá livremente, prometeu dar sabedoria, passei a acreditar nisso. Passei a acreditar nisso com certeza. Desde então, não importa quantas horas eu tenha falado, nunca dei um sermão sobre a Bíblia com roteiro, quer estivesse na frente de 10 pessoas, 100, 1000 ou 10.000 pessoas. O máximo que já falei foi 9 horas parado no mesmo lugar. Naquela época, eu geralmente falava em média cerca de 5 ou 6 horas ou 7 horas. Mas nunca dei um sermão com roteiro.
Não estou dizendo que me considero inteligente, mas acredito na sabedoria de Deus que prometeu na Bíblia. E acredito que a sabedoria de Deus é dada gratuitamente e não é algo que se obtém com esforço. Não tenho escolha se não confiar na Bíblia, já que não sou tão inteligente. Em termos de educação, ensino, conhecimento e sabedoria de que as pessoas falam, há algum que seja comparável ao de Deus? Se estivermos conscientes de que é Deus quem dá o poder ao homem, então veremos que não há tantas coisas que possamos nos orgulhar nos assuntos humanos. As pessoas tendem a gostar de falar sobre certos resultados e os resultados das coisas. No entanto, também é importante observar o motivo ou a causa. Então, há muito tempo percebi que há um limite quando se trata de ler a Bíblia confiando na minha própria mente, na minha memória ou em mim mesmo. Mesmo com um jogo de números aparentemente insignificante, existe uma teoria que um problema matemático difícil pode ser resolvido combinando os números com uma fórmula de uma determinada maneira. As palavras da Bíblia podem parecer insignificantes para as pessoas, mas têm o poder de trazer à tona memórias há muito esquecidas das profundezas do cérebro de um homem. A Bíblia está apresentando tal poder ao homem. O que as palavras da Bíblia nos dizem? Elas nos ensinam a sabedoria de Deus. Há algo que percebi enquanto lia a Bíblia. Li muitos livros sobre a história do mundo e examinei as notícias de outros países. Mas senti que a história da humanidade é semelhante, com apenas pequenas diferenças. Eu costumava pensar que, no geral, as pessoas vivem apenas uma vida curta neste mundo e passam por alegrias e tristezas. Era assim que eu via as coisas, mas um dia percebi que não era esse o caso. Na verdade, existem 3 grupos de pessoas que são bastante diferentes em seus costumes, métodos, ensinamentos e educação. Eu descobri isso. Um deles é nesta história da humanidade que flui sem rumo e continuamente carregando as histórias de vida das pessoas como uma correnteza. Um certo homem foi selecionado entre essas pessoas e foi instruído a se mudar para um lugar específico. Ali foram explicadas antecipadamente as coisas que aconteceriam ao seu filho, ao seu neto e aos filhos e filhas dos seus netos e netas, o que está registrado até o final do livro de Gênesis. Esse homem é Abraão. Se olharmos para todos os rios do mundo, eles começam no pico da montanha, alimentado pela água da chuva, e fluem pelo vale das montanhas, formando pequenos riachos e continuam a fluir colina abaixo, tornando-se então riachos mais largos. Mais abaixo, os riachos alargam-se à medida que fluem até finalmente se juntarem ao rio. Quando as águas dos vales das montanhas se alargam e se aprofundam à medida que descem a colina,
Elas são profundas o suficiente para serem chamadas de rio, e essas águas até se conectam ao mar. Sabe-se que o rio Han, na Coreia, tem cerca de 350 quilômetros, e as pessoas medem a distância de certos rios e determinam sua extensão. Eles mediram o rio Mississippi, o rio Amazonas e determinaram seus comprimentos e larguras médias. Mas estes rios são uma continuação da água que veio dos vales. Da mesma forma, a história da humanidade começou com um homem chamado Adão. Na Bíblia diz que Adão gerou filhos e eles se multiplicaram. E 1000 anos depois, houve um tempo em que um grande dilúvio varreu esta terra e cobriu completamente toda a terra, não deixando um único pico de montanha descoberto. Como diz a Bíblia, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Quando a terra foi submersa na água, quase todas as pessoas do mundo foram exterminadas, exceto uma família de 8 pessoas que sobreviveu. A Bíblia nos diz que a humanidade se multiplicou nesta terra através destes 3 irmãos. Dentre os 3 filhos, Deus escolheu um homem chamado Abraão, dentre os descendentes de Sem. Abraão vivia numa região chamada de Ur, onde hoje é o Iraque. Ur ficava na região sul do Iraque. Ali, Deus lhe disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu de lá e foi para o oeste. Ele foi para o oeste até finalmente chegar à terra da Palestina, que hoje é considerada o atual Israel. Ele então teve um filho. Primeiro, na pressa ele teve um filho, não com a sua esposa, mas com outra mulher. Esse filho era Ismael. Mas o filho que nasceu de sua esposa Sara, conforme prometido, foi Isaque. Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. O irmão gêmeo de Jacó, Esaú, que nasceu um pouco antes de Jacó, embora tenham nascido no mesmo dia, se distanciou de Deus a ponto de nem mesmo ser reconhecido como ancestral na história judaica. E assim houve Abraão, Isaque e Jacó. E através dos 12 filhos de Jacó, muitos descendentes começaram a nascer neste mundo. Esse é o início da história dos judeus, e estes são os eventos que aparecem no livro de Gênesis. Esses muitos descendentes, com seus pais, 70 pessoas ao todo, desceram ao Egito e, mais tarde, retornaram à terra prometida na 4ª geração. Na Bíblia diz: toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência. E saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. De acordo com esta promessa, eles retornaram. Assim que retornaram, embora continuassem marchando em direção ao seu destino, porque havia tantos inimigos, eles tiveram que continuar lutando. E assim eles lutaram e vagaram pela área por 40 anos até finalmente entrarem naquela terra. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos até finalmente tomarem posse da terra de Canaã. Então os israelitas entraram naquela terra e viveram lá. Mas depois de um tempo começaram a ficar desconfortáveis e a reclamar, dizendo: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Eles o incomodaram desta maneira, e assim o profeta foi obrigado a pedir uma decisão a Deus. Como resultado,
um homem foi escolhido e ele se tornou o primeiro rei na história de Israel. Esse foi o rei Saul. Ele foi alguém que foi nomeado rei como resultado de sua importunação. Mas assim que o rei Saul pecou diante de Deus, Deus o removeu e escolheu o rei Davi. O rei Davi foi uma pessoa real que se tornou um líder nos primeiros dias da história de Israel. E quando o filho de Davi, Salomão, ascendeu ao trono e governou o reino, o mundo mudou dramaticamente. Não houve rei maior do que Salomão na história da humanidade na Terra. Depois, nos dias do filho de Salomão, o reino foi dividido em dois. O reino foi dividido entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, seu servo que o traiu, e eles até travaram uma batalha um contra o outro. O filho de Salomão governou o reino de Judá do sul, e assim a história prosseguiu com ele como rei. Depois, Jeroboão assumiu o controle de muitos povos, ou seja, muitas tribos que formavam o reino de Israel no norte. E ele se tornou rei de Israel. Mais tarde, num período de 100 anos, ambos os reinos foram levados ao cativeiro por outros povos. Entre os descendentes de Abraão que foram levados ao cativeiro, havia um homem chamado Daniel. Daniel foi nomeado para uma posição importante naquele reino, mas naquela época o rei Nabucodonosor teve um sonho estranho. O sonho que ele teve foi tão estranho que ele ficou perturbado. Depois que o rei Nabucodonosor teve esse sonho muito estranho, ele chamou os feiticeiros encarregados de decidir o destino do país e perguntou-lhes sobre isso, mas não havia ninguém que conhecesse o seu sonho ou pudesse interpretá-lo. Ele chamou todos os chamados sábios, mas ninguém conseguiu lhe dar uma resposta. Nuvens negras pairaram sobre o palácio real da Babilônia porque o rei estava muito perturbado e extremamente ansioso, e não havia nada que pudesse fazer a respeito. O rei estava em grande agonia, e naquela época existiam pessoas que dominavam a mentalidade da realeza no palácio. E então o rei perguntou a esses sábios, e eles disseram ao rei: "Se você nos contar o seu sonho, nós o interpretaremos." Mas o rei foi muito esperto e disse: "Se eu lhes contar o meu sonho, sei que vocês darão uma resposta adequada para ganhar tempo e se beneficiar dele." Com uma resposta adequada. Então ele disse: "Se vocês quiserem interpretar o meu sonho, primeiro me digam o que foi o meu sonho. Se não puderem me contar o conteúdo do meu sonho, destruirei a todos vocês. Então digam qual foi o meu sonho dentro de alguns dias." E assim, todos os sábios do palácio estavam à beira da morte. Esses sábios estavam prestes a ser exterminados. Quando eles estavam enfrentando esse destino, Daniel também foi pego nessa situação e enfrentou o mesmo destino. No passado, casos em que os reis levavam príncipes de outros países como cativos, eles os transformavam em eunucos ou davam suas filhas e faziam delas genros, se fossem vistos com os bons olhos. Os reis se esforçaram muito para garantir que o país inimigo não permanecesse inimigo.
Daniel foi alguém que, aos olhos das pessoas deste mundo, encontrou um destino muito estranho. Mas ele viveu uma vida determinada por Deus. Se lermos vários lugares do Velho Testamento, podemos ver que o profeta Isaías fez uma profecia 100 anos antes sobre um homem que, entre a realeza, que seria preso e se tornaria eunuco. Ele fez esta profecia 100 anos antes de Daniel nascer, e ela se cumpriu exatamente como ele profetizou. Daniel foi levado para a terra da Babilônia e tornou-se eunuco. Ele não poderia ter filhos, mesmo que se casasse. Ele acabou sendo uma pessoa que apenas cuidava da princesa e do rei no palácio real. No entanto, mais tarde, ele se tornou uma pessoa muito importante no Palácio Real da Babilônia até sua morte. Existem até artefatos que mostram isso hoje. Entre os antepassados deste homem, havia um certo rei que adoeceu e estava à beira da morte. Mas quando ele se recuperou, seu coração tornou-se tão generoso que, quando chegaram os enviados da Babilônia, seu país inimigo, ele os entreteve e lhes mostrou tudo. E não havia nada entre os seus tesouros em Jerusalém, na terra de Judá, que ele não lhes mostrasse. Ele mostrou-lhes tudo o que era valioso. Por causa disso, o profeta Isaías falou para o rei sobre a maldição que Deus enviaria 100 anos depois. Vamos abrir em Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. Vamos ler o versículo 1. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: O que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: Esse é o profeta Isaías. O que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Aqui, o profeta Isaías começou a falar ao rei Ezequias com as palavras: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Até este ponto, era o profeta Isaías quem falava com Ezequias. Quando ele disse: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, foi Isaías quem falou até este ponto. Mas no versículo 6 diz: Um dia, ele começou a falar de maneira informal. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Estas palavras que saíram da boca do profeta Isaías foram as palavras de Deus. Deus falou com Ezequias pela boca do profeta Isaías. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, até este ponto, temos as palavras de Isaías.
A seguir, versículo 8. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ezequias disse, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Mas lhes disseram que seus descendentes iriam sofrer. E se olharmos para o livro de Daniel, podemos ver que Daniel se tornou um homem que não teve escolha, senão sofrer desta forma. Este foi o resultado. Vamos para o capítulo 3 de Amós por um momento. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, se já acharam? Vamos ler o versículo 7 juntos. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aqui diz, certamente o Senhor, o soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus disse que sempre revela seu segredo aos profetas antes de executá-los. Os profetas não inventaram palavras apenas como quiseram. Vamos procurar outra passagem na Bíblia. Voltemos algumas páginas ao livro de Oséias, Oséias capítulo 11. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus que falou essas palavras também disse o seguinte em Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12, versículo 10. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábolas. Esta é a palavra de Deus. As palavras que Deus falou a vários profetas adornaram o Antigo Testamento. E certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Estas são as palavras de Deus. Então, nessa situação, Daniel enfrentou algumas dificuldades. Como eunuco, foi alguém que sempre esteve próximo do rei para servi-lo no palácio. Mas o rei teve um sonho estranho e não conseguia tirá-lo da cabeça porque era um sonho muito estranho. O rei Nabucodonosor ficou indignado e perguntou: não há ninguém que possa interpretar o meu sonho? Ele ficou muito zangado e disse que se ninguém fosse capaz de lhe contar o seu sonho, se ninguém pudesse lhe contar o conteúdo do seu sonho, ele destruiria a sua casa. Naquela época, Daniel também estava prestes a ser executado, mas estranhamente, chegou à conclusão de que seria ele quem daria uma resposta ao rei. Ele disse: eu contarei ao rei o seu sonho, e eu mesmo lhe darei a interpretação. E assim, Daniel explicou todo o sonho do rei, dizendo: este é o sonho que você teve. Ele deu a interpretação do sonho diretamente ao rei. Por favor, leia para nós Daniel capítulo 2, do versículo 1 até o fim. Mas, por favor, não espere qualquer interpretação do capítulo. Apenas ouçam o que está escrito. Pode ser difícil porque está escrito numa linguagem arcaica, dependendo da versão da Bíblia, mas, por favor, leia como está escrito.
Daniel, capítulo 2, desde o versículo 1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu o decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Daniel interpreta o sonho, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Baltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios.
Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com barro, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Obrigado. Acho que agora vocês já entenderam do que se trata este capítulo, certo? Daniel deu a interpretação do sonho e assim escapou da morte. É importante que Daniel tenha interpretado o sonho do rei, mas também podemos considerar o fato de que ninguém mais sabia ou conseguiu responder
ao rei sobre o sonho que o perturbava, mas Daniel explicou dizendo: Este foi o seu sonho. É o que diz em Daniel capítulo 2, versículo 31. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. Versículo 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha de trigo na eira durante o verão. Os ventos os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Este foi o sonho. É muito estranho. O sonho era sobre os reinos que viriam a dominar o mundo. Após a queda do Império Babilônico, surgiu o Império Persa. E quando o Império Persa caiu, o Império Grego surgiu e reinou. Chegou até a invadir a Índia, mas depois do Império Grego também caiu. E o Império Romano passou a governar em seu lugar. Foi nessa época que Jesus nasceu. Entretanto, a história do mundo continuou a desenrolar-se até hoje. Nesta era em que vivemos agora, a direção do mundo inteiro está fluindo de uma forma muito estranha. Na atualidade, quando a comunidade europeia está se desenvolvendo, o mundo está sendo governado pelas ideologias de pessoas que têm características europeias. Tudo está sendo transformado na mesma coisa. A Bíblia diz que essas ideologias, assim como os 10 dedos do pé, têm características diferentes uma das outras. No trecho, fala sobre uma grande estátua que representa a história da humanidade sendo atingida por uma pedra cortada de uma montanha e se quebrando em pedaços, e então a pedra encheu a terra toda. Isto se refere ao reino de Cristo e quer dizer que a história chegará ao fim desta forma. Este é o ponto de vista a partir do qual olhamos para o mundo de hoje. Mostra o futuro do mundo. Mas há algo muito estranho. Entre as verdades do cristianismo mencionadas na Bíblia, há algumas que podem ser mal interpretadas. Quando certas pessoas que acreditavam em Jesus e o seguiam, quando este grupo de pessoas que também eram judeus estava ao lado de Jesus, entre as palavras que o próprio Jesus disse, ele disse o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando Jesus disse essas palavras, as pessoas que o ouviam disseram: Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A isto Jesus respondeu: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa discussão estava acontecendo. Isso aparece em João, capítulo 8, no versículo 31. Entre as palavras que Jesus disse, lemos: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ao ensinar as pessoas de acordo com a vontade de Deus, Jesus estava falando da liberdade que advém quando o espírito das pessoas é despertado pela verdade e é transformado e libertado. Ele não estava falando sobre liberdade política ou liberdade de certa opressão. É por isso que estas pessoas, ao ouvirem, perguntaram: Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
E caso houvesse alguém esquecido, Jesus disse de novo: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quando ele disse isso, eles continuavam esquivando de suas palavras, dizendo coisas como: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Da mesma maneira, até hoje, todo o cristianismo pode ser parecido, mas flui em dois tipos. Um tipo coloca na frente a liberdade do espírito e paz no coração, mas o outro deixa essas coisas de lado. Nesse versículo, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, diz que serão salvos se crerem. E então, há um outro versículo que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas isso causou um fenômeno oposto. Há pessoas que dizem coisas como: o mundo se tornará pacífico. O mundo ficará unido, haverá paz nesse mundo. Elas falam sobre céu na terra dessa maneira, mas a Bíblia diz que isso não virá sem um preço. Primeiro, esse mundo enfrentará uma grande tribulação e dificuldade. E muitas pessoas serão mortas por causa de seus pecados. Até que a vontade de Deus se desdobre, o número de pessoas que realmente creem nele terá que chegar em sua plenitude nesta terra. E em relação a quantas pessoas serão assim, Jesus disse o seguinte enquanto ele estava nessa terra: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele estava falando sobre as muitas tribulações e dificuldades que virão sobre essa terra até que as pessoas que realmente creem em Deus sejam chamadas e estabelecidas. Ele não estava falando de muitas igrejas que estão sendo construídas ou o crescente número de pessoas que acreditam em Jesus. E ele não estava dizendo que com o crescimento do número de fiéis, o mundo será preenchido com o conhecimento a Deus. A Bíblia estava falando sobre algo totalmente diferente desse tipo de ilusão. A única verdade que a Bíblia promete é a liberdade do espírito e a salvação do espírito, e então a transformação do corpo físico. E em relação às pessoas cujos espíritos foram transformados, a Bíblia diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Depois, aqueles que realmente receberam a salvação de seus espíritos serão transformados. Isso se refere à transformação de seus corpos físicos. Quando Deus vier, quando ele enviar Jesus Cristo, ele os chamará e então seus corpos serão transformados. E essa é a perfeita salvação. Sua perfeita salvação, seu maravilhoso amor, eu gritarei com os milhões no alto. Mesmo que nossos corpos físicos envelheçam, mesmo que nossos corpos enfraqueçam e adoeçam, mesmo que morramos em uma guerra e nossos corpos apodreçam, independente de quando e qual hora e em qual forma morrermos, aqueles que realmente acreditam em Deus vivem suas vidas em esperança e partem desse mundo se segurando a essa esperança, e temos a promessa de que um dia nos encontraremos novamente. Vivemos nossas vidas em um mundo que um dia irá decair, e em relação a esse mundo, Deus fez uma profecia escrita no livro de Daniel. Um homem chamado rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele era alguém que estava na posição mais alta naquele tempo, como uma cabeça de ouro. Mas falou-se para ele que em seus últimos dias um reino inferior surgiria. A ordem dos eventos foi estabelecida, então diz no final: outra pedra grande virá e quebrará tudo em pedaços. Esses eventos ocorrerão irrevogavelmente na história da humanidade, porque eles são todos parte do plano de Deus. É por isso que está escrito dessa maneira: o mundo inteiro descendeu de um homem, Adão. Há um homem que foi especificamente escolhido dentre todos que já viveram nessa terra ou estão vivendo, assim como aqueles que viverão no futuro.
Esse homem foi levado para um lugar em particular, que é a Palestina. O pai daquela terra, Israel, foi Abraão. As palavras do Antigo Testamento foram registradas pelos descendentes de Abraão e foram elas que enfeitaram essa história. E essas pessoas que viveram nessa história foram pegas por um redemoinho do destino da qual não puderam escapar e, por fim, Deus estava por trás delas. Antes dos israelitas serem levados cativos, outro profeta veio e clamou: Se ouvirem os falsos profetas, vocês serão levadas para a Babilônia. E uma vez levados, ficarão lá como escravos por 70 anos. Mas eles se recusaram a ouvir ao profeta que continuou a lhes dar essa profecia, mas seguiram falsos profetas. No final, eles foram completamente destruídos e levados, e depois enfrentaram sofrimentos e adversidades. Seus 70 anos de cativeiro foram profetizados com antecedência pelo profeta Jeremias e foi predito a Isaías. Daniel foi levado cativo e viveu em cativeiro, mas depois ele foi exaltado para uma grande posição na terra da Babilônia. Ele se tornou o governador de várias províncias. Então, um dia, quando Daniel, que estava nessa posição, estava lendo os textos escritos por seus ancestrais, ele ficou muito surpreso. Ele percebeu: fazem 70 anos desde que fomos trazidos cativos para cá. Chegou o tempo de retornarmos. E ele começou a orar a Deus. Esse famoso evento está escrito em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Por favor, leia Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 20. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de seco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo, ó Senhor, nós e nossos reis e nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção.
Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Então, vamos pensar por um momento. Quando se trata da oração que o homem chamado Daniel fez, não poderíamos entender o conteúdo de sua oração se não fôssemos familiarizados com a história dos judeus como mostrada no Antigo Testamento. Isso não foi baseado em sua imaginação, porque continha fatos baseados em eventos reais que aconteceram. Não apenas isso. Vamos refletir sobre o conteúdo de nossas orações com os olhos fechados e a atitude nobre que essa pessoa teve quando orou. Ele fez uma oração tão precisa e prática. Se não tiverem cuidado quando oram, podem acabar falando como as pessoas de outras religiões falam diante de um Deus invisível ou uma imagem visível. Mas Daniel falou precisamente para Deus sobre como essa nação se saiu, das coisas que ela enfrentou, como ela pecou diante de Deus. Ele falou como se uma pessoa estivesse falando no telefone com um idoso e estivesse tentando expressar seu coração profundamente arrependido. Agora vamos ler Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. As Escrituras se referem aos registros escritos antes desse tempo, antes do tempo de Daniel, pela pessoa chamada Jeremias. Pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. As palavras de Deus que Jeremias, o profeta, recebeu e falou, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Depois de Daniel ler essa profecia dizendo que depois de 70 anos da desolação de Jerusalém, eles retornarão. Depois que ele descobriu e leu essas palavras, ele orou baseado nisso, já que ele era uma das pessoas que foi levada cativa por causa das transgressões de seus ancestrais 70 anos atrás. Ele orou baseado nisso. Vamos brevemente para Jeremias, capítulo 25. Vamos ler uma passagem que foi registrada antes desses 70 anos. Se encontraram, Jeremias capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 11.
toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que farei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O profeta Jeremias profetizou que as pessoas seriam levadas cativas à terra dos caldeus. Depois do rei da Babilônia, um homem chamado Dário se tornou rei. Uma nova nação chamada Pérsia surgiu, mas Daniel sabia desse fato. Ele sabia que seu povo retornaria ao seu país. Próximo, vamos para Jeremias capítulo 29. Se encontraram, vamos ler a partir do versículo 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Era um conflito entre os falsos profetas e Isaías. As pessoas e o rei ouviram as palavras dos falsos profetas. Foi por isso que eles foram destruídos. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Isso é bem estranho, não é? Como ele anunciou isso de antemão antes desses 70 anos? Como ele os fez saber sobre isso antecipadamente? Então Daniel leu sobre isso depois dos 70 anos e começou a orar a Deus. Quando estudamos essas coisas, as coisas que Daniel enfrentou naquele país, os sofrimentos, os eventos que as pessoas enfrentam, era fato que até o tempo em que o Império Grego surgiu e derrubou o Império Persa, os judeus estavam pegos nesse redemoinho. A história testifica isso. E o processo de seu retorno depois de 70 anos é mostrado no livro de Neemias e Esdras. Nos livros de Neemias e Esdras, podemos ver que os vasos e o ouro, a prata e escudos, todos os itens que foram levados do palácio da Babilônia durante o tempo do rei Ezequias foram trazidos de volta. Os judeus viveram naquele país por um longo período de 70 anos e então aquele período terminou e então eles retornaram. Mas as pessoas que se estabeleceram bem naquele país não voltaram. Existiram pessoas que se estabeleceram lá e não retornaram, e os descendentes dessas pessoas que não voltaram e permaneceram foram espalhadas por turbilhão de eventos do mundo e foram para o norte da Rússia e para a República Chechena e Cazaquistão e vários países na União Soviética. Eles chegaram até as províncias marítimas e viveram. Dessa maneira, os judeus foram espalhados por todo o mundo aos 4 cantos da terra e continuaram a sua história. Naquele tempo, depois que eles retornaram ao seu país e depois de outro período de 400 anos se passarem, Jesus nasceu. Jesus veio como o Messias por quem os judeus estavam esperando, mas os judeus não se deram conta disso e pediram aos romanos para o executarem crucificando. Ao fazer isso, as palavras "só se pode fazer propiciação mediante o sangue do assassino que o derramou" foram cumpridas nesse mundo. E quando os judeus pediram que Cristo, que era o seu rei, fosse morto, Pilatos não queria fazer parte desse julgamento. Mas ele perguntou: "Que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus?" Naquele momento os judeus clamaram: "Não temos nenhum rei, senão César."
Isso está registrado no Novo Testamento. Quando eles disseram não temos nenhum rei senão César, isso era uma mentira para os judeus na época. Eles disseram essas palavras porque eles odiavam Jesus, porque eles queriam matá-lo. Eles disseram, se você não matar Jesus, você estará traindo César, e o encurralaram. Por causa da multidão em protesto, a morte de Jesus teve que acontecer. Então, apesar de tudo, ele foi executado. Quando Jesus estava vivo, ele disse, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E de acordo com essa profecia, um dia Deus ressuscitou Jesus depois de sua morte. O nascimento de Jesus também não foi um nascimento comum. O local que ele viria e o fato de uma estrela aparecer no céu quando ele viesse foi mostrado. Os magos do Oriente que seguiram a estrela apontaram isso. Quando Jesus veio, ele também disse aos judeus, eu não fui enviado para outros, apenas para o povo escolhido. Ele que havia pregado a eles foi pregado na cruz, foi ressuscitado dentre os mortos e depois de ascender ao céu, a história desse mundo começou a ser adornada com a história do cristianismo. Então a igreja começou e o cristianismo entrou até o mesmo em Roma. Como o ditado diz, todos os caminhos levam a Roma. O Império Romano tinha supremo poder no mundo naquela época. E foi quando o Evangelho foi disseminado até em Roma, é isso o que está registrado no livro de Atos. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João mostram a trilha de Jesus e os eventos que se desdobraram depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas o livro de Atos é um registro do começo do Evangelho do cristianismo. E certas coisas de profunda importância em relação a esse começo. Diz, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E foi então que os discípulos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E foi quando Jesus disse, não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vão primeiro e preguem o Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E ele lhes contou que isso aconteceria quando o Espírito Santo viesse. Então ele partiu. Quando as pessoas estavam olhando para o céu, 2 homens apareceram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Isso foi falado antecipadamente. Quando olham para a frente, para o que vai acontecer nesse mundo, como eu disse no começo dessa palestra, quando as águas que fluem nas montanhas se juntam nesse vale e aquele vale e forma riachos e os riachos crescem para formar rios e então fluem para o mar, da mesma maneira, na história da humanidade, pessoas de várias nações vieram a acreditar em Jesus e se juntaram e agora o número de pessoas que creem em Jesus nesse mundo cresceu muito. Então a Bíblia está dizendo, estão maduros para a colheita. Ele também disse, limpará sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E existem avisos para todas as pessoas do mundo, e para a igreja, e para os judeus. Vamos rapidamente para 1 de Coríntios capítulo 10. Se encontraram 1 de Coríntios capítulo 10, vamos ler os versículos 31 e 32. 1 de Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Vamos parar um minuto e pensar sobre essas palavras.
O objetivo da vida de uma pessoa é, quer coma ou beba, qualquer profissão que tenha, independente de seu status social, quer tenha uma vida humilde ou rica, quer tenha fama ou não, quer viva em sofrimento ou não. Assim como diz na Bíblia, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. E como as palavras do Criador dizem em relação ao propósito pelo qual os espíritos dos homens nascem nessa terra, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, precisamos viver nossas vidas de acordo com a vontade e propósito daquele que nos criou. Vamos dizer que alguém que era um mestre em piano e fez um piano decente, mas o que aconteceria se esse piano não emitisse nenhum som? Isso não seria um insulto ao seu construtor? Em um nível maior, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou o homem. Mas se não conseguirmos louvá-lo, o Criador, isso seria um grande pecado. Assim como o homem lembra e conhece seus pais, e lhes obedece, também respeitamos Deus, o Pai de nossos espíritos? É por isso que diz na Bíblia: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sua perfeita salvação, seu maravilhoso amor, eu gritarei com os milhões no alto. Isso é algo que os santos deveriam fazer. Então, quando diz: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, está mostrando que apesar de poderem viver sua vida para sua própria glória, tudo que permanece são coisas corruptíveis. Não há nada que permanece na vida do homem. Nesse mundo em que tudo desaparece como bolha de espuma, o espírito ainda é preservado, é eterno e parte como ele é em seu estado jovem. E é a vontade de Deus que o espírito seja vestido da graça de Deus em sua vida antes que ele parta. Então ele pediu aos crentes, nem para judeus, nem para gregos. Os judeus eram a nação que era ligada aos 5 livros de Moisés. Eles eram os descendentes de Abraão. Então quando diz aos judeus, está se referindo às pessoas, a um grupo de pessoas. E quando diz nem para gregos, era a nação que criou a civilização helenística. Apesar do mundo inteiro estar dominado por Roma e ela ter um tremendo poder na época, a palavra grego foi usada aqui porque era a ideologia helenística dos filósofos helenísticos que dominava as mentes das pessoas. Então, quando diz gregos aqui, isso era um termo representativo usado para se referir a todos os gentios. Então diz nem para judeus e então nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Quando diz nem para a igreja de Deus, as pessoas inicialmente tendem a pensar em igreja como um tipo de prédio, mas ela não se refere apenas a um prédio. A Bíblia usa a palavra igreja para se referir à multidão de santos que creem. Cada crente se torna um membro do corpo cuja cabeça é Cristo. E a comunhão dos santos que creem se referem à formação de um corpo, uma comunicação que é controlada pelo Espírito de Jesus. Então, a igreja é reconhecida como um ser vivo. Então, nem para judeus. Por favor, repitam comigo. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Está avisando que cristãos não devem cometer nenhum mal contra os judeus e eles também devem ter cuidado com outras pessoas que não acreditam em Jesus. Está pedindo ao indivíduo, se ele for membro da igreja, um dos santos que creem em uma parte de um corpo, para viver corretamente.
E se pensarem sobre isso, está confirmando que existem 3 grupos diferentes de pessoas nessa terra. Se há um novo grupo de pessoas que se formou por 2000 anos na história deste mundo, estes seriam as pessoas que, independentemente da nação ou país que fazem parte e qual linhagem sanguínea, dizem: eu fui aspergido com o sangue de Jesus Cristo, eu vim a entender o amor de Jesus Cristo. E essas pessoas se tornaram parte da Igreja de Deus, elas se tornam membros da Igreja de Deus. E elas se tornam membros da Assembleia Sagrada. Não importa qual denominação ou seita uma pessoa participe. Se ele tem segurança da sua salvação através da graça de Jesus, então ele não terá muito medo de encontrar a Deus. Até mesmo o maior pecador foi salvo, agora protegido dia a dia, servindo ao Espírito Santo, seguindo o Senhor. Tem um hino que é assim: independente de qual denominação uma pessoa pertence, não tem nada para se vangloriar, basta crer com certeza que Jesus Cristo é o Salvador que perdoou seus pecados. Não basta uma pessoa simplesmente dizer: eu tenho a fé. Aqueles que algum dia deixaram tudo nas mãos de Deus, mesmo todo o seu fardo de pecado, e puderam respirar um suspiro de alívio e dizer: agora tudo está resolvido, conseguem viver com uma esperança. Podemos refletir sobre esse hino dentre os vários hinos que cantamos. Um dia, eu conheci uma idosa que era uma diaconisa em uma igreja famosa. Ela estava muito doente e seus dias estavam contados. Então alguém me indicou e ela me chamou. Então eu acabei indo vê-la. Quando eu a encontrei, ela disse: desde que era jovem até agora eu sempre fui às minhas orações matinais, sem faltar nenhum dia, mas agora que eu estou muito doente e acamada, eu não pude ir mais. Eu não pude mais ir à igreja. Ela me falou todas essas coisas que ela fez de errado e então ela disse: eu estou com medo de ficar diante de Deus. Então eu perguntei a ela: desde quando você acreditou em Jesus? Ela disse: eu acreditei em Jesus desde nova. Então eu perguntei: como você veio a crer naquela época? Ela mencionou o credo dos apóstolos, que muitos de nós somos familiarizados. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E disse que acreditou dessa maneira. Eu então perguntei a ela: então o que aconteceu com os pecados que a senhora cometeu em sua vida? Ela disse: Nossa Senhora, esse é o problema. Eu tenho que ser perdoada de todos aqueles pecados. Mas não posso ir mais à igreja? Eu disse: você acredita, mas parece que você não consegue confiar tudo a Deus. Ela concordou. Ela era como a seguinte pessoa. Tem uma história sobre um motorista de táxi que teve um dia especialmente bom e em que ganhou muito dinheiro. Ele ganhou mais do que esperava, então ele estava indo para casa de bom humor. No caminho para casa, ele decidiu dar uma corrida de graça para a próxima pessoa que precisasse. Enquanto ele estava dirigindo, ele viu uma senhora idosa na rua carregando um fardo pesado. Ele perguntou: para onde a senhora vai? Ela disse: tudo bem, eu não tenho dinheiro. Ele disse: por favor, entre, te levarei de graça. É mesmo? Obrigada. E o motorista de táxi dirigia todo feliz, cantando enquanto ia. O destino dela era até o caminho de sua casa. Ele disse a ela que a levaria, mas ele notou um som de grunhido, não canto, do assento de trás. Ele olhou para o assento de trás e do seu retrovisor e viu que a mulher ainda estava segurando seu fardo. Então ele disse a ela: senhora, por que ainda está segurando seu pacote? Ela disse: eu já estou agradecido o suficiente que você está me dando uma carona. Como vou pedir para você carregar o meu pacote também?
Se ela entrou no táxi, ela deveria deixar o seu fardo também. Há muitas pessoas assim dentre aqueles que acreditam em Jesus. Eles acreditam, mas eles continuam carregando o fardo de seus pecados. Se você está cansado do peso de seu pecado, deixe Jesus entrar em seu coração. Se você deseja que uma nova vida comece, deixe Jesus entrar em seu coração. Quão gratos podemos ser por esse hino. Então eu continuei falando com essa senhora. Eu falei sobre a morte de Jesus na cruz. Eu também perguntei por quem Jesus morreu. Continuamos a conversar e ela disse: Ele morreu por todas as pessoas do mundo. Então Jesus morreu por todos quando ele estava na cruz. E como a senhora disse, ele morreu pelos nossos pecados, então por quem mais Jesus morreu? Mas ela continuava mudando o ponto dela. Então eu disse: Senhora, você não pode mais ir à igreja porque está muito velha, certo? Já que a senhora está muito doente, por quem Jesus morreu? Ele morreu por nós. Sim? Então vamos cantar um hino juntos? O chorar não salva. Apesar do meu rosto estar banhado em lágrimas, aquilo não pôde aliviar meus medos, não pôde lavar os pecados de anos, o chorar não salva. Fé em Cristo me salvará. Deixe-me confiar em seu gracioso Filho, confiar no trabalho que ele fez. Aos seus braços, Senhor, me ajude a correr. Fé em Cristo me salvará. Cantamos hinos, assim juntos, um a um. Ela dizia: Eu cantava esse hino desde que era criança. É mesmo? Vamos cantar outro hino? Eu tenho graça pelo dia. Eu tenho ajuda pelo caminho. Há um bálsamo calmante e confortante. Para minha doença, a saúde. Para minha pobreza, riqueza. Eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu expliquei cada ponto. Enquanto cantávamos esse hino, ela deu um suspiro. Ah, deixe-me confiar em seu gracioso Filho. Confiar no trabalho que ele fez. Continuamos repetindo isso. Então ela disse: Essas são doutrinas que eu conheço bem, mas agora posso confiar tudo a ele. Senhor, você morreu por mim. O Senhor tomou todos os meus pecados para si. Eu confiei tudo a você. Estou tão grata que você me perdoou. E ela continuou a chorar. Quando chegou a hora de nos separarmos, dissemos: Nos encontraremos novamente depois, quando estivermos diante do Senhor. Foi lá, por fé, que recebi minha visão, e agora estou feliz o dia todo. Esse momento deve ter começado para ela naquele momento. Seu rosto ficou tão iluminado. Eu tenho graça pelo dia, eu tenho ajuda pelo caminho. Há um bálsamo calmante e confortante, eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. Ela estava muito feliz enquanto dizia isso. Agora, a história desse mundo continua. E não apenas entre os judeus, mas entre os gentios também, como entre pessoas que se tornam membros da Igreja de Deus. Mas no dia em que Cristo retornar, no dia que Jesus, que partiu, voltar, todos os santos que haviam partido primeiro retornarão. Haverá canto, haverá gritos. Quando os santos vierem marchando para casa. Quando todos eles retornarem naquele momento, não importa onde essas pessoas que morreram com essa esperança abençoada tiverem sido enterradas, não importa onde seus corpos tiverem sido oxidados, elas irão em um momento, todas se encontrarão no ar. Elas de repente serão transformadas. O dia virá em que a promessa de que elas serão transformadas em um instante se cumprirá. E nessa terra, grande desordem e guerra, como nunca aconteceu em toda a história, ocorrerá. E a igreja desaparecerá nessa terra. Mas na terra haverá uma guerra.
e as pessoas ficarão perdidas dentro de um sofrimento além de seus controles. A Bíblia fala sobre isso. E durante aquele tempo, todas as profecias que foram feitas pelos judeus serão cumpridas. É quando todas as palavras que Jesus falou enquanto estava vivo serão cumpridas. As palavras como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando serão cumpridas exatamente. As palavras, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, também serão cumpridas. O incidente que ocorreu 70 depois de Cristo em uma escala menor ocorrerá em uma escala significativa com força total, como diz na Bíblia. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ocorrerá exatamente de acordo com essas palavras. A nação judaica declarou independência em 14 de maio de 1948. Enquanto se desenvolvia em um país forte, houve vezes em que foi vitoriosa contra o exército egípcio e ganhou o exército árabe. Mas uma vez, os judeus foram atacados pelas forças egípcias em um sábado e eles ficaram assustados fora de si e passaram por um tempo muito difícil. Isso porque esse dia era um sábado. Os judeus vivem guardando o sábado até agora. Apesar de terem embaixadas em vários países pelo mundo, o sábado começa para os judeus na sexta ao pôr do sol. Eles param todo o seu trabalho até a manhã do próximo domingo. As coisas que os judeus enfrentarão em um sábado na guerra que ocorrerá nos últimos dias da Judéia foram avisados. Quando eu estive em Israel, eu estava andando em um sábado e não havia nenhum lugar para ir. Então eu tive que ir comer no restaurante de um árabe. Eu cheguei a sentir que eu também era um gentil da cabeça aos pés, quando se tratava da minha etnia. Mas as pessoas desse mundo que certamente nasceram de novo e resolveram o problema de seus espíritos desaparecerão no dia em que o Senhor chamar. Diz como foi nos dias de Noé. Pessoas estarão se casando e dando em casamento e comendo e bebendo. Mas então uma mudança virá. Ele virá como um ladrão da noite. Um grande número de pessoas desaparecerá de repente, então eventos procederão exatamente como foram antecipadas em Marcos capítulo 13. Jesus não é alguém que brinca. Vamos para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos ver a partir do versículo 17. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Fiquem atentos. Jesus falou essas coisas de antemão. Algo difícil está descrito aqui, no versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Já que diz os eleitos por ele escolhidos, há igrejas de outros lugares de adoração que pregam falsos ensinamentos desde o momento que pisam em sua porta, dizendo que eles foram escolhidos desde antes do início do tempo. Desculpe, mas isso não se refere a um indivíduo eleito. Está se referindo a um povo escolhido. Esse é o povo judeu, os descendentes de Abraão. Quando eles estabelecerem seu reino nessa terra e se orgulharem do fato de que são a nação mais poderosa do mundo, uma guerra que nunca aconteceu desde a criação começará nessa terra. Esse é o dia referido em Daniel capítulo 12. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. E esse dia chegará. Então, por causa do sofrimento que essa nação enfrentará depois,
porque os profetas estavam ensinando coisas falsas e enganando o povo escolhido, aqueles dias finais durante a tribulação serão encurtados. O Cristo aparecerá de repente diante deles, já que diz: esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Ele aparecerá de uma maneira diferente à igreja. Para a igreja, as palavras que dizem ele virá como ladrão da noite são corretas, e ele de repente irá levar a igreja embora. Mas para os judeus, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e experienciarão tudo o que está escrito. Esse é o grande panorama planejado por Deus. Estamos vivendo em um mundo que está se movendo de acordo com o seu plano e programa. A história desse mundo não flui preguiçosamente. Apenas como o vento o leva, só se movendo com o tempo. Ela está indo de acordo com a vontade, plano e propósito de Deus. E isso acontece por aquele que irá reinar. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos verdadeiramente. Estávamos vivendo sem nenhum propósito, mas agradecemos ao Senhor por nos permitir tuas santas palavras para que possamos saber e viver de acordo com a maneira apropriada. Senhor, se houver qualquer um dentre nós que esteja vivendo sem nenhum propósito ao ponto de seus espíritos estarem abatidos, por favor, levante-os com a tua palavra. Deixamos sinceramente nossos dias e vidas em tuas mãos e pedimos para que não haja ninguém dentre nós que fique para trás. Oramos em nome de Jesus. Amém.